Começamos agora o programa Advento e as profecias do livro de Daniel. Imagine você numa festa onde há práticas de orgia, profanação de coisas santas e de repente uma mão misteriosa aparece na parede, escrevendo coisas que você não entende. O que você faria? Pois é, hoje nós estaremos estudando o capítulo 5 de Daniel e compreenderemos como Deus age para dar uma lição àqueles que profanam as coisas santas, àqueles que esquecem de Deus. Fique conosco, pois começa agora o nosso programa Advento, as profecias de Daniel. É muito importante também falarmos com o nosso Deus. Esse é um momento especial. Antes de começarmos a estudar as profecias de Daniel, pedir a bênção de Deus, pedir a sua direção. Esse canal foi feito com propósito, ganhar almas. E esse propósito só conseguiremos através do poder do Espírito Santo e compreenderemos as profecias apenas através da oração. Curve-se seu rosto, incline-se e vamos falar com Deus, pedir a sua bênção para que Ele possa iluminar a sua vida e também abençoar o nosso canal Advento e que nós possamos continuar levando essa mensagem para outras pessoas. Vamos orar. Deus eterno, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por esse canal, o veículo que leva essas profecias às pessoas. Abençoe, Senhor, o nosso estudo. Abençoe as profecias que vamos abrir para que possamos pôr em prática em nossa vida. Sirva como alerta, advertência, para que não caiamos no mesmo erro. Abençoe aquele que está aqui comigo em oração e estudo. Abençoe seu lar, sua vida e ajude-nos a preparar para a sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Vamos agora estudar o livro de Daniel. Na época do rei Belsazar, a Babilônia estava sob o domínio dos babilônios, enquanto a Pérsia era governada por Ciro, o Grande, o primeiro rei da Pérsia. Belsazar era o último rei de Babilônia, filho de Nabucodonosor, que governou entre 556 e 539. Era um povo que adorava muitos ídolos, um povo de conhecimento, mas um povo que louvava os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira. Belsazar também adorava esses deuses. Capítulo 5 de Daniel, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença de todos. Verso 2, 3 e 4. Havendo ele provado o vinho, ele mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo em Jerusalém. Naquele momento, verso 5, apareceu uma mão de homem que escrevia defronte ao castiçal. Verso 6, mudou o semblante do rei, seus pensamentos se turbaram. Verso 7, o rei ordenou com força que introduzisse todos os astrólogos, adivinhadores, sábios, para que descobrisse o escrito, mas nenhum deles o puderam ler as escrituras. Verso 8 e 9. Então ele se perturbou muito seu semblante. Verso 10. A rainha, por causa das palavras do rei, entrou e fez lembrar-se de Daniel. Verso 11, 12 e 13. Que Daniel ajudou os pais do rei e com a sua sabedoria, interpretação de sonho, inteligência, cujo espírito dos deuses está nele. Foram chamar Daniel, e Daniel foi introduzido diante da presença do rei, e recusou todos os presentes. O verso 18 a 22, ele fala dos seus pais anteriores e das experiências que cada um deles tiveram com relação a Deus. E mesmo assim, Belsazar não tinha se humilhado, nem soube de tudo isso, e nem se voltou ao Senhor. Verso 25, 26 e 27, ele interpreta a escrita, dizendo que Deus contou o tempo
e acabou. E ele foi pesado na balança e achado em falta, e o reino dele seria dividido para os medos e persa. Então, ao interpretar esse escrito, Belsazar vestiu Daniel de púrpura e mandou que colocasse uma cadeia de ouro no seu pescoço e proclamasse a respeito dele que haveria de ser o terceiro dominador do reino. E naquela mesma noite, verso 30, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Verso 31. Que história impressionante, não? Como pode um rei se esquecer daquele que o criou, daquele que mantém todas as coisas, daquele que foi com as suas gerações, com os seus antepassados, ensinando lições de humildade e de submissão? Mas o rei Belsazar não entendeu a mensagem. Que pena, que fim trágico, né? Hoje, da mesma forma, Deus fala conosco através da sua palavra e através também de situações que Ele permite acontecer caso não venhamos a ouvi-lo. Que Deus te abençoe, que você possa compartilhar com as outras pessoas e continuar conosco, aprendendo as profecias de Daniel. Nós agora vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus em nossa vida, nesta jornada, para que nós possamos permanecer firmados neste caminho até o fim, pois existe muitas coisas ainda para nós neste mundo. Deus tem uma missão para você e para mim. Até o próximo canal e vamos orar agora, vamos falar com Deus em oração. Pai querido, nós te agradecemos pela esta história que acabamos de aprender da tua grandeza, o quanto o Senhor tem o controle de todas as coisas e tem o controle de nossas vidas também. Ajuda-nos a confiar em Ti e a obedecer a Sua voz. Que não seja necessário escritas na parede registrando a nossa condenação, mas sim a nossa bênção, a nossa vitória sobre o eu, sobre o pecado. Abençoe cada um que está aqui ouvindo esta oração, seu lar, sua vida, suas atitudes, para que sejam vitoriosos, assim como Daniel foi. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Que continuamos a estudar as profecias de Daniel e possamos aprender a nos tornar vencedores como o Senhor é. Nós te agradecemos e pedimos a sua bênção. Em nome de Jesus. Amém.